Então vamos lá, vamos para o arquivo autenticar.php, vamos criar ele aqui primeiro também na raiz, tá? Botão direito, novo arquivo, Ctrl S, autenticar.php. E aqui vamos começar fazendo a mesma coisa que eu fiz na index aqui acima. Trazendo a conexão e fazendo... Vamos abrir aqui um bloco PHP primeiramente, e vamos fazer a primeira consulta. Então, vou dar aqui um bloco PHP e pronto. Isso aqui não vai ter. O que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte: buscar nos usuários, onde também vai ter um filtro, tá? Onde o campo e-mail receba um e-mail e o campo senha. Então aqui é uma condição dupla, eu coloco um AND, receba a variável de senha. Aí vai ter uma pequena diferença aqui, tá? E eu vou explicar o seguinte para vocês. Quando nós começamos a ter consulta no banco de dados que utiliza-se de formulário, nós temos que trabalhar um tratamento, porque o usuário que é um pouco mais avançado, ele consegue passar consultas aqui dentro assim, para chegar, tá, em informações no seu banco de dados. Se você, em vez de utilizar a query, utilizar o prepare, quando esses dados vêm a partir de um input dessas caixas de texto, ele não terá condições de fazer isso. Então, por uma questão de segurança, nós mudaremos a query para o prepare todas as vezes que eu tiver que passar dados que venham aí, né, no caso de caixas de texto, desses inputs. Mas aí muda um pouco as coisas. Por quê? Porque aqui dentro, quando eu utilizo o prepare, eu não posso passar variáveis, tá? Eu até posso passar variáveis, mas ela não estaria segura dessa forma. Então eu coloco 2 pontos e coloco e-mail como parâmetro. Não precisa das aspas. Então aqui é a mesma coisa, ó, 2 pontos senha. Eu estou falando que em vez de passar ali um valor que vai ser da variável e-mail e da variável senha, eu vou passar um parâmetro que eu vou definir o que ele receberá. Então, quando eu utilizo o prepare, obrigatoriamente eu tenho que vir aqui, colocar o nome de quem recebeu aquela consulta ou aquela execução, tá? Que é no caso aqui a variável query, e falar que ela vai receber um bind value. E esse bind value, primeiramente eu passo o nome do meu parâmetro, depois vírgula o valor que ele receberá, que nesse caso agora sim é a variável de e-mail. Então eu não posso passar ela direto aqui, eu tenho que falar que ele recebe um parâmetro e depois associar aquele parâmetro. Quantos parâmetros tiverem ali eu vou repetir aqui, nesse caso são 2, e-mail e senha. E outra coisa, não adianta nada eu fazer isso se eu não pegar a minha consulta e executar ela. Para executar ela agora eu utilizo o bind value. Bind value não, o execute. Então aqui eu coloco execute. Prontinho. Aí tá feito. Nada vai mudar, tá? Depois eu ainda tenho que passar isso para um result. Se eu quiser contar quantos dados ele trouxe, eu utilizo o total de registro. Então isso aqui não muda. Só muda o quê? O prepare precisa que sejam passados os parâmetros e executado. Então fica um pouco mais trabalhoso, em contrapartida, mais seguro. Obviamente nós vamos optar pela segurança sempre. Uma questão aqui. Eu tenho variável de e-mail e tenho variável de senha? Não, eu não recuperei elas ainda. Então eu vou falar aqui em cima que a variável de e-mail vai recuperar os dados que vierem do meu post e-mail. Já explico para vocês o que é esse post e-mail, tá? A mesma coisa vai acontecer com a senha. Agora ele já tem as duas variáveis e pode aplicar essas informações lá. Uma questão aqui antes de explicar o post, aqui tem duas opções, bind value e binding param. Não vamos utilizar o binding param, tá? O binding value aceita tanto variáveis quanto valor. Vamos supor que aqui eu quisesse colocar um e-mail direto aqui, ó. Então eu poderia, se eu utilizar o binding param, não, ele só aceita variáveis. Eu não pretendo ficar limitado no código, então nunca vou utilizar ele. O que é o post e-mail e o post senha? São o nome de cada um desses campos. Porque para que ele entenda que aquela variável e-mail recebe o valor que foi digitado aqui, esse campo primeiramente precisa ter um nome, tá? Então vamos lá para poder mostrar para quem é leigo aí o que seria isso. Você tem aqui o input. Ele tem um name? Não. Ele nem tem um nome, então jamais daria certo aquilo. Eu vou vir aqui ó, e vou colocar para ele um parâmetro chamado name
e-mail. Agora ele sabe de quem eu estou falando. Esse outro input aqui é a mesma coisa, ó. Ele não tem um nome e ele vai se chamar senha. Então, como eu passei os dados do formulário via método post, ele está sabendo aqui agora quem é o post chamado e-mail e quem é o post chamado senha que eu estou atribuindo a essas variáveis.